meu nome é Heloísa Giron, eu sou bióloga, formada pela Universidade de Caxias do Sul. Eu tenho mestrado em Educação pela PUC. Na minha trajetória profissional, atuo como professora, atuei como estagiária do SAMAI, na área de Educação Ambiental, e também trabalhei em projetos de pesquisa para a detecção de vírus entéricos em amostras de água dos arroios de Caxias do Sul, no Laboratório de Diagnóstico Ambiental. Caxias do Sul está inserida dentro do bioma Mata Atlântica, assim como 70% da população brasileira. E o bioma Mata Atlântica é um bioma muito diverso, com diversos tipos florestais, de diversos tipos de vegetação. Caxias do Sul especificamente vai ter 3 tipos de vegetação do bioma Mata Atlântica. A floresta ombrófila mista, que é a mata de araucárias, que é o sistema florestal onde a área urbana da cidade está inserida. A floresta estacional semidecidual, que é o tipo florestal das encostas de rios, e os campos, que vão estar na região dos campos de cima da serra. Vão ter essas 3 formações aqui. Então, em relação às espécies animais, nós vamos ter os animais associados a cada tipo de vegetação. Falando especificamente da ombrófila mista, que é a mata de araucária, que é a mais característica, a gente vai ter espécies de primatas, como o bugio, por exemplo, que é uma espécie muito característica dessa região. A gente vai ter o ouriço caixeiro, que é até um tipo de animal que é muito encontrado na área urbana da cidade. Ele tem uma interação com o ser humano. Também o gambá. São animais que se adaptam relativamente bem à presença humana, apesar de terem questões de conflitos. A gente também vai ter muitas espécies de aves associadas a essa vegetação, como a gralha azul, que é um exemplo bem emblemático, que é um animal que depende da araucária para sua sobrevivência, pois se alimenta do pinhão, né? E em relação à importância ecológica desses animais, eles são muito relacionados à manutenção desse ecossistema, né? Então eles vão auxiliar na propagação das sementes dentro do ecossistema, eles vão auxiliar na manutenção das espécies vegetais que vão ser mais abundantes, e também a gente vai ter espécies que são ameaçadas de extinção, exemplo, a gralha azul, que estão associadas à floresta ombrófila mista. Uma coisa é que a mata de araucária, apesar de ser um tipo de vegetação subtropical, é uma vegetação muito densa. Tem muita densidade de espécies vegetais, epífitas, e também ela é densa. Então a gente não consegue construir mantendo essa floresta. Ou seja, para fazer a área urbana de Caxias do Sul foi necessário desmatar, fazer a supressão dessa vegetação. E quando isso acontece, a vida animal também vai ser afetada, né? Porque perde o seu habitat, perde o seu alimento. Então isso é um ponto bem importante, é a densidade dessa vegetação e como não foi possível harmonizar, digamos assim, as construções humanas com a presença da vegetação. Olhando o município inteiro de Caxias do Sul, num estudo que não é um estudo muito recente, ele é de 2007, mas ele é um estudo de ocupação e uso do solo. E ele fala que a gente tem 35% da área total do município com mata, 12% com vegetação secundária, que seria a vegetação que foi cortada e está crescendo novamente. E em relação à área urbana, da área total, a gente vai ter 4%. 4% da área total do município corresponde à área urbana. Então, Caxias do Sul é um município com uma área urbana pequena em relação à sua área, né? Só apenas 4%. Dentro desses 4%, só levando em conta a área urbana, a porcentagem de vegetação de área verde é 2,5%, que é mais ou menos 590 hectares, dentro desses 4% da área urbana. Em praças, parques, então o Parque dos Macaquinhos, o Cinquentenário, o Mato Sartori, as praças da cidade. Uma coisa que a gente precisa pensar primeiro é a localização de Caxias do Sul, porque isso interfere muito em como vão ser os recursos hídricos de uma região. Como Caxias do Sul está num ponto alto, nós não temos grandes rios, mas Caxias do Sul é uma área de nascentes, né? E isso é interessante porque a gente pode associar essa conversa que a gente estava tendo sobre vegetação. As nascentes, para elas serem saudáveis, para elas permanecerem com água, elas precisam estar associadas à vegetação. E elas precisam de área de captação,
Então, se a gente impermeabiliza uma área, asfaltando, enfim, nós vamos tirar a área para a captação de água da nascente. Se nós desmatamos, retiramos a vegetação que está associada a essa nascente vai secar. Então, esse é um primeiro ponto. Aqui é uma área de nascentes e de pequenos arroios que vão descer a serra e vão acabar se encontrando aos grandes rios, ao rio Taquari, ao rio das Antas, e vão desaguar lá no Guaíba, né? E é interessante pensar que a nossa gestão da água, o que nós fazemos com a água e com os nossos efluentes aqui em Caxias, vai ter consequência em todos os municípios nesse trajeto lá para o Guaíba, né? E em relação à qualidade da água de Caxias do Sul, o que acontece? Dos nossos arroios, o grande poluidor vem do esgoto doméstico. O esgoto doméstico que não é tratado, que é liberado nesses arroios sem tratamento. Existem estações de tratamento de efluentes no município, existe essa infraestrutura, porém a quantidade de moradias que são ligadas à rede coletora dos efluentes que vai para essas estações de tratamento de esgoto é muito baixa. Então a gente tem uma infraestrutura que poderia ser utilizada, mas porque não tem essa ligação que é de responsabilidade dos usuários, mas deveria ser fiscalizada pelo poder público, ela não acontece e acaba que esses efluentes vão para os nossos arroios. E os nossos arroios, eles vão ter muita correnteza, né? Porque a gente está falando desse caminho de descida. E a correnteza, ela auxilia a limpar a água, digamos assim. Então existe uma amenização, digamos. Os impactos desses efluentes são amenizados pelas características dos nossos arroios. Mas como a quantidade de efluentes que são descartados é muito maior do que a capacidade de regeneração do meio, isso acaba resultando na piora da qualidade dessa água. O que a educação ambiental faz? Ela coloca o ambiental dentro da nossa perspectiva de entendimento da sociedade. Então, a educação ambiental, ela se propõe a ser crítica e reflexiva. Ela propõe que nós pensemos os problemas sociais relacionados aos ambientais. Tanto é que dentro da Política Nacional de Educação Ambiental, a educação ambiental é vista como um tema transversal. Ela não é um conteúdo, ela não é um componente disciplinar, ela é um tema que precisa ser tratado em todos os outros componentes disciplinares, porque tudo acontece dentro do ambiente, tudo acontece relacionado com o ambiente, não existe história sem ambiente, não existe matemática sem ambiente, porque nós estamos inseridos no ambiente e, além disso, nós somos ambiente, porque nós também somos seres vivos, nós somos humanos, mas somos animais, primatas, mamíferos. Nós somos ambiente também. Um termo que define essa forma de perceber a nossa relação com os outros seres, nos colocando fora, é o antropocentrismo, né? A ideia de que os humanos são o centro da criação, aqueles dotados de consciência e que estão aqui para gerir e dizer o que fazer com os outros seres que não são conscientes. E essa forma de ver o mundo nos separa dos outros seres, porque nos coloca em uma posição superior. E uma das formas de reverter essa lógica é perceber que nós fazemos parte, que nós não controlamos, nós somos parte. E se nós temos consciência, será que temos consciência, né? Se nós temos consciência, o nosso papel é atuar para manter essa rede que nos dá suporte saudável e não para controlar ela, porque nós não temos controle sobre, né? A gente tem essa pretensão, essa ideia, que é uma ideia equivocada de que nós podemos controlar a vida, que nós podemos controlar os outros seres, mas grande parte das coisas que são essenciais para a nossa vida estão fora do nosso controle. A manutenção dos ciclos do carbono, do nitrogênio acontecem sem a nossa agência. A gente só usufrui. Pensando na educação ambiental nessa perspectiva crítica, saber, ter conhecimento do processo é muito importante para perceber o seu papel como sujeito, como ator da transformação dessa realidade. Então, se tu conhece a história, se tu conhece os caminhos que nos trouxeram até aqui, tu vai ter mais propriedade para, a partir daí, agir
no sentido de nos levar aonde nós queremos ir. Então, se tu sabe o que aconteceu até agora em relação à gestão das águas em Caxias, fica mais fácil de pensar o que fazer daqui para frente. E outra coisa interessante é que estudar a história local nos situa dentro de um território que nós temos poder para atuar. Claro, um poder limitado, né? Porque ele é limitado pela nossa condição social, pelo espaço que a gente ocupa dentro dessa sociedade. Mas é muito mais fácil eu atuar aqui no meu local do que eu atuar no Pantanal, em relação aos problemas ambientais que acontecem lá. E se eu já tenho uma propensão a levar em conta a questão ambiental no meu dia a dia, se eu tenho em mente os meus impactos locais, eu consigo integrar, eu consigo colocar isso na minha rotina, sabe? Então é isso que eu vejo a importância, que estudar a história local, ter conhecimento da história local, te auxilia a fazer algo e não só falar sobre algo.